Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. É uma alegria a gente poder retomar as atividades aqui no Uniluz, né? Nada como preservar a saúde, se cuidando, se protegendo, mas essa proximidade de poder olhar nos olhos das pessoas. Eu perdi as contas de quantas lives eu fiz nessa pandemia. Era uma coisa absurda, era praticamente todos os dias a gente estava online. Mas nada substitui a possibilidade de nós olharmos para as pessoas, sentir a empatia, o carinho e poder tratar de temas tão relevantes, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo. Há mais ou menos 6 meses atrás, nós estávamos num ritmo acelerado de vida e o combustível que movimentava a vida de todo o planeta era a ansiedade. Até que em determinado momento, eu venho fazendo essa colocação para que a gente possa ter uma analogia muito clara do que aconteceu, a Terra empreendendo um movimento de rotação, né? Girando sobre o próprio eixo, alguém pisou no freio. Alguém puxou o freio de mão e o planeta foi sacudido por essa pandemia que veio trazer uma prova planetária, mas certamente com consequências individuais, porque cada um de nós é que vai tirar do momento que está vivendo o aprendizado que, sem dúvida alguma, é possível que ainda leve algum tempo para que a gente possa ter clareza e poder absorver qual é a mensagem que toda uma situação como essa nos traz. E a morte nunca esteve tão perto, né, de cada um de nós. Eu, particularmente, que sou candidato em 2 frentes para desencarnar, para quem tem 60 anos e é diabético, então eu tive que me resguardar, me esconder. Eu viajava praticamente todas as semanas pelo Brasil inteiro fazendo palestras e tudo foi cancelado. Nós cancelamos tudo, porque era necessário preservar a vida. Então, cada um de nós, dentro do seu universo particular, começou a observar e a entender, mesmo que nós tivéssemos o conceito anteriormente, de que nós estamos na terra de passagem, de que a vida física ela é finita, e que em algum momento nós iremos desencarnar. Isso é teoria para nós. Mas com a pandemia, a morte começou a bater nas nossas portas, começou a adentrar os nossos lares. Eu passei 3 meses em São Paulo, 3 meses confinado dentro de um apartamento. E lá eu pude sentir de perto a presença dessa situação dolorosa, perdendo um ente querido. Uma pessoa muito estimada que ficou gripado, a esposa ficou gripada. E como a gripe dele era muito leve e a dela não passava de jeito nenhum, ele precisou levá-la no hospital. E indo no hospital, ela testou positivo, mas fizeram uma tomografia do pulmão e o pulmão dela não estava comprometido. E foram fazer a tomografia do pulmão dele e o pulmão dele estava comprometido. Aí ele precisou ficar internado. E com 7 dias morreu. Então, a gente percebe assim muito claramente o quanto a situação planetária ela vai rondando a nossa vida. E hoje, se existe algo, não é? Embora existam algumas pessoas que estejam alienadas dentro desse contexto, mas se existe algo que está muito claro, né? Porque antes a gente teorizava. Hoje, a gente está vivenciando isso, como eu disse, dentro dos nossos lares, na nossa rua, no nosso condomínio, nas nossas relações familiares e sociais de uma maneira geral. A grande realidade da impermanência da vida. A vida, ela é absolutamente impermanente. Nós estamos reunidos aqui nesse instante e não sabemos se estaremos aqui na Terra às 10 horas da noite.
Então, uma situação como essa nos convida não a entrar num processo de desespero, mas nós entendemos que a realidade dessa impermanência e a clareza como isso se apresenta para cada um de nós na dinâmica da nossa vida cotidiana, traz uma reflexão muito profunda acerca da urgência de nós efetivamente valorizarmos as coisas que têm um peso no nosso coração. Nós precisamos estabelecer agora uma nova ordem, que deveria ser a ordem óbvia, cotidiana, rotineira, de estabelecer prioridades, e dentro das nossas prioridades, a primeira é amar as pessoas. É deixar de lado todo aquele incômodo, aqueles lixos emocionais, aquelas situações conflitivas que vêm nos aturdindo, nos atormentando, nos afastando das pessoas que nós amamos, mas que por questões de vaidade ou de orgulho nós acabamos nos apartando, nos afastando dessas criaturas. E aí eu separei, eu fiquei lá em casa refletindo acerca desse tema que eu julgo ser muito oportuno para os dias de hoje. Eu separei algumas frases que falam acerca da impermanência. E trouxe aqui para a gente comentar algumas, e buscar, mesmo num quadro adverso como o que se vive hoje, buscar esperança, porque a gente precisa continuar a viver. E uma frase que eu encontrei, que eu achei muito profunda, ela diz assim: você já pensou que a impermanência é a característica de toda a criação? Todos nós temos o nosso tempo de nascer, de viver e de morrer. Todas as situações da vida, as melhores, as mais alegres e também as piores, as mais sofridas, todas elas têm começo, meio e fim. E quando a gente ouve no telejornal, que diariamente 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, acabam atravessando as aduanas da morte. Quando eu penso nesse número, 120 mil, 130 mil, evidentemente que a minha lembrança sempre vai para esse companheiro querido, o nome dele é José Oliveira, a gente chamava ele de Zezinho. A minha mente se volta para ele imediatamente, porque nós vivenciamos dentro do nosso coração e da nossa alma essa dura realidade. E é evidente que se nós estamos hoje aqui num hospital de almas, num educandário, onde nós estamos nos propondo a conversar sobre aquilo que de fato é importante para a vida da gente, sobre aquilo que tem peso, a gente precisa focar muito nessa impermanência. Então a gente observa nesses dias ainda a manifestação daqueles discursos que causam já uma verdadeira ojeriza, quando alguém diz assim: você sabe com quem você está falando? Quando eu estava lá em São Paulo, aconteceu aquele fato daquele desembargador que humilhou os guardas civis metropolitanos ali em Santos, e a gente percebe que a gente se pega muito nesse eu sou. E a notícia que a doutrina espírita traz para nós, já há mais de 150 anos, é que nós não somos. Nós não somos. O filósofo Heráclito dizia que você não se banha no mesmo rio 2 vezes. E é a mais pura realidade. O nosso próprio corpo, não tem as mesmas características celulares de há 3 meses atrás. Porque a vida ela tem uma dinâmica. Ela tem uma dinâmica toda especial que nós, na verdade, nós não somos, nós estamos, mas esse estar é um processo contínuo e dinâmico dentro de uma proposta evolutiva que a vida tem para cada um de nós. E desde o instante em que a gente acorda pela manhã, que você abre os olhos e que você passa a viver, nós começamos a viver um verdadeiro duelo, experimentar um verdadeiro duelo entre as angústias que nos visitam cotidianamente
E quem é que não tem angústia? Porque se não tem angústia, não está vivo. Porque é uma característica da vida na Terra você viver essa condição da angústia que te visita, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja buscar, daquilo que você quer conquistar. Então a gente vive nesse processo de inquietação, uma inquietação permanente. E aí, quando a vida vem trazer esses recados, a gente precisa estar atento. O que é mesmo que uma situação como essa veio dizer para mim, para o meu coração? Qual era o contexto dos meus relacionamentos familiares, amoroso, afetivo, no casamento, enfim, que eu vivia, e qual é o contexto que eu estou vivendo hoje? Qual é a mensagem? A prova é planetária, eu repito, mas a absorção do aprendizado é individual. Então a gente percebe que tinha gente que estava em estado letárgico, dormindo, e continua em estado letárgico. Adormecido no colchão ou deitado na indiferença. E um freio de mão como esse que puxaram do planeta, né? essa nave planetária na qual nós viajamos no nosso processo evolutivo, quando puxaram esse freio de mão, que vocês já viram ônibus lotado, né? Na horário de rush. Às vezes o motorista dá uma brecada, não é fácil. Aí dizem assim, está arrumando a carga, não é isso que o pessoal fala? Então deram uma arrumada de carga. Nós somos a carga. E aí nós fomos ao chão, e quando nós nos levantamos, nós nos demos conta de que tínhamos que nos sentar. Sentar onde? Dentro de casa. Mas sentar dentro de casa? Pois é, sentar dentro de casa. Aí a gente volta para a intimidade doméstica, e a gente começa a perceber que nós convivíamos com pessoas que mantinham conosco um relacionamento dentro de um automatismo e de uma dinâmica da vida que o freio de mão que foi puxado fez com que a gente começasse a ter um novo olhar, ou pelo menos deveríamos ter. Então nós saíamos antes pela manhã para cumprir os compromissos profissionais, os nossos filhos para cumprir os compromissos dentro da escola, e no tempo em que estávamos juntos, à noite, quando estávamos juntos, né? Porque às vezes as pessoas estão dentro de casa, mas não estão dentro da vida umas das outras, cada uma dentro do seu mundo, do mundo virtual, ou um mundo real muito apartado dos outros. E os relacionamentos, quando eles se estabelecem e acontecem os diálogos, são naquele ritmo da cobrança. Eu tenho um papel socialmente instituído como pai. Então, como pai, eu tenho que atender a demanda daquilo que a sociedade espera de mim. Tenho que cobrar do meu filho. Afinal de contas, eu pago uma escola cara, eu invisto nele e ele tem que corresponder. Então, o tempo que eu tinha, eu cobrava. E aí você volta para dentro de casa, teu filho volta para dentro de casa, você começa a perceber que o problema não era a escola, era teu filho. E aí você vai mais longe e começa a raciocinar e observa que tem alguma coisa errada naquele relacionamento, porque você não está reconhecendo, ou pelo menos aquele personagem que a dinâmica da vida, pelo combustível da ansiedade, fez com que você criasse modelos que na verdade não existem, que eram representações da sua mente, daquilo que você esperava, porque nós esperamos sempre que as pessoas se adequem e se comportem como a gente quer. Então as pessoas precisam atender sempre aquilo que nós esperamos. E quando você passa a conviver, é diferente. Tanto no contexto dos pais para os filhos, quanto dos filhos para com os pais. E diariamente você senta para almoçar, tem que desligar a televisão. Não pode deixar a televisão ligada na hora do almoço. É tantos mil mortos, aí vem o gráfico, aí vem o mapa, aí vem um presidente imbecil falando um monte de coisa, levando o povo a agir de maneira irresponsável com a própria vida, e você vai entrando em pânico. Você vai tendo um outro processo de adoecimento emocional dentro daquilo que te chega do meio exterior. E os processos de depressão exógenas começam a acontecer. Você se entristece, afinal de contas, quem de nós
não experimentou momentos de tristeza, ou ainda experimenta? Você vai falar assim, Adeilson, você publicou 92 livros, né? Fazia palestra no Brasil inteiro, certamente você não passou por isso. Passei, tanto é que estou fazendo terapia. E não me sinto menor por isso. Então a gente percebe muito claramente, você vai sendo sitiado pela situação que veio para castigar, que veio para trazer sofrimento. Não, veio nos trazer um chamamento ao despertar do que de fato é a vida e das coisas que nós devemos valorizar, porque a vida é impermanente. Eu estava em casa e recebemos a notícia, um rapaz, atleta, 34 anos, sofreu um infarto fulminante, não tinha comorbidade, não tinha o coronavírus, não tinha nada, 34 anos, e aí você leva um baque e fala, ele tem 34, eu tenho 60, vou fazer 61, tenho diabetes, tenho isso e aquilo, não é? E ouvindo um monge budista, ele dizia assim, todos nós nos atiramos num precipício, com uma corda amarrada no pescoço, todos nós só não sabemos o comprimento da corda e a hora, mas todos nós. E aí, diante dessa realidade que bate à nossa porta, seja pela televisão, ou seja pelas dores no nosso vizinho, no condomínio, o que é que a gente vai fazer diante desse alerta, disso tudo que a vida nos pede hoje? Reflexão. Como é que eu vou alçar, não é, um voo em busca de um equilíbrio, de uma condição melhor, sem que eu tenha a clareza de que eu não estou aqui na terra por favor de Deus, mas sim por graça de Deus, por misericórdia de Deus. Nós somos verdadeiras poeiras, grãos de areia, transitando pela terra e, na maioria das vezes, aumentando exageradamente a nossa bagagem, porque nós temos um obsessor característico que é comum de todos nós, que é o melindre. Tudo nos incomoda, tudo nos irrita, tudo nos desassossega e a gente acaba sendo exigente demais e dando de menos para a vida e partilhando de menos amor com as pessoas que estão caminhando conosco. Nessa nossa pequena assembleia, se cada um dos senhores e das senhoras fosse falar das suas próprias dores, não é? Porque a gente sempre acha que a nossa dor é a maior, né? Se cada um aqui fosse relatar os quadros de dor, de angústia, de sofrimento que experimentou e que experimenta, certamente nós iríamos nos compadecer. Como diz a poetisa Maria Dolores, em um dos seus sonetos, ela diz, na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Então, quem de nós, nessa travessia de 6 meses, nesse curso intensivo, é um intensivão, promovido pela divindade, para que a gente possa despertar, para que a gente possa sair, para olhar para as pessoas, não é? A gente não tem condição ainda de sair amando todo mundo, mas de dar a nossa cota de contribuição. Eu vou evitar fomentar a discussão, não é? Cresceu a labareda, a fogueira, não sou eu que vou pôr a lenha para queimar mais. Não sou eu que vou fomentar o mal, porque hoje eu já ganho consciência de que não me adianta de nada ir dormir levando para a minha cama o ressentimento e a mágoa.
Não me adianta de nada acordar de madrugada, como muitos de nós experimentamos, devido à impermanência da vida e aos processos de incerteza que nós estamos vivendo, mais acentuadamente por causa da pandemia nos últimos 6 meses, nós voltarmos para a cama e ficarmos fazendo conta. E ficarmos fazendo conta. Afinal de contas, quem é que não foi afetado financeiramente? Então, é uma prova geral, mas tem muitas pessoas se perdendo, potencializando o lado do aprendizado que esta situação trouxe para as nossas vidas. Então, a gente é convidado a parar. Já que o planeta sofreu um solavanco, é importante que a gente desça do trem da nossa vida para contemplar as composições. Foi isso que eu fiz. Eu cancelei todas as minhas palestras. Nem palestra online eu estou fazendo mais. Mas não é porque eu não queira, é porque eu precisava. Estar aqui hoje, para mim, foi difícil vir para cá até a última hora. Não que eu não quisesse, porque nós somos seres humanos, criaturas que se fragilizam, que experimentam dores dentro da própria alma, que são dores singulares, são dores suas. E o despertar é seu. Então a minha régua não dá para medir o peso da tua dor, o tamanho da tua dor. Mas nós podemos nos solidarizar. Quando o padre Fábio de Mello disse que estava com depressão e com crise de pânico, as pessoas, mas ele não é padre. Não, antes de ser padre ele é um ser humano, né? Então quando eu coloquei nas redes sociais, estou me afastando das atividades porque eu estou precisando cuidar da minha saúde emocional. Aí as pessoas falaram, mas ele não é espírita? E daí? Eu me reconheço como ser humano, aprendiz, com limitações, que também precisa ouvir palestra, que também precisa tomar passe, que também precisa aprender, que também precisa crescer. Então, como é que eu caminho sem que eu me reconheça um necessitado? O fato de publicar 92 livros me dá salvo-conduto, eu não sofro, eu não tenho dor, eu não choro. Aí as pessoas, nossa, como você é corajoso. Mas, meu Deus, corajoso, por quê? Não é? Então, da mesma maneira que a moça escreveu essa semana no Instagram, muito obrigado pela sua mensagem, você escreveu para mim porque eu estava sofrendo. Nós todos, passageiros dessa nave planetária, precisamos uns dos outros. Nem Jesus foi autossuficiente para o cumprimento da sua missão. Recrutou 12 seguidores, toscos, tanto quanto eu e você, seguidores toscos, mas que estavam predispostos ao trabalho. E hoje, quando a gente volta aqui na segunda atividade do Uniluz, né? Semana passada teve o Rafael Lavarini, e eu estava aqui assistindo, estava lá atrás, e eu hoje aqui tendo a oportunidade de conversar, fortalecendo a minha alma, necessitado de trabalho, não é? Para a gente seguir em frente. Vale a pena olhar para a vida de uma maneira agradecida. Seja qual for o desconforto que esteja visitando a conjuntura da sua vida, econômico, afetivo, sentimental, alguém que porventura, com quem você dividia todos os teus planos e as tuas aspirações, tenha abdicado do projeto sonhado em comum, ou qualquer situação, ou um diagnóstico, não importa. Importa é que a gente, na impossibilidade e na dificuldade de mudar qualquer situação do nosso círculo de vida, nós mudemos o nosso olhar para a situação, mudemos a nossa compreensão, para que a gente possa caminhar e seguir em frente.
nós sugerimos como tema para a palestra o Cristo Consolador, não é? Mais uma frase sobre impermanência que eu acho muito bonita. Às vezes, nós precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que fez aqueles planos. A vida é isso, né? Essa impermanência. Como eu disse, eu havia falado acerca do Cristo Consolador. O Cristo Consolador é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando o meu amigo Guto me perguntou, pediu o tema, eu falei, o Cristo Consolador e a impermanência da vida. Porque diante da impermanência da vida, da morte que está rondando os meus passos, com o coronavírus, até que a vacina saia, né? E eu tenho que ter consciência disso. Como é que eu vou ter esperança num momento como esse? Como é que eu faço para lidar com essas angústias que me visitam, essas inquietações? Como é que eu faço para seguir adiante, se justamente tudo aquilo que eu havia planejado, almejado, a dinâmica que a vida apresentava, caminhava tudo tão bem, mas de repente, tudo mudou. E aí eu pensei nesse capítulo, né, do Cristo Consolador, que eu vou trazer para a gente aqui o primeiro parágrafo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quem registrou essa passagem foi Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30. Hoje, nesse instante em que eu leio o primeiro item, né, do capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, o convite feito por Jesus há mais de 2000 anos, ele reverbera pelos séculos afora, está reverberando hoje aqui, em Recife. Para você. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite que foi feito há mais de 2000 anos, não para corpos, para espíritos imortais. Somos nós. Eu não sou Adeilson, eu estou Adeilson. Eu não sou negro, eu estou negro. Eu não sou gay, eu estou gay. Eu não sou trans, eu estou trans. Eu não sou um criminoso, condenado irremediavelmente ao inferno. Eu estou equivocado no crime que eu perpetrei e vou aprender. Tudo na vida tem a dinâmica da impermanência. Tudo é impermanente. E é aí que reside a beleza da vida, nessa impermanência. Nós estamos num ciclo. Eu hoje sei que eu tenho mais passado do que futuro aqui na Terra. Por causa da idade que eu tenho, eu não pretendo ficar aqui um bolo de carne desdentado com 150 anos de idade. Careca eu já fiquei. Não é? As coisas vão caindo pelo caminho. Não é assim? É a vida. E como é que a gente lida com a impermanência da vida? Aceitando a impermanência da vida. Aceitando que a vida não está à nossa disposição para atender aquilo que a gente quer. Esse jugo a que ele se refere, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tira das tuas costas, melhor dizendo, tira do teu coração
esses pesos desnecessários, essas mágoas que asfixiam a tua alma. Tira do teu coração as expectativas sobre os outros, do marido, da esposa, do filho. Aceita as pessoas, porque o jugo de viver vai se tornar mais leve na tua alma. E não é que você amanhã vai entrar num processo de felicidade, porque não existe. Mas você vai entrar num processo mais saudável de viver, lidando com as adversidades que batem à tua porta, que visitam o teu lar, que adentram a tua alma, com mais sabedoria. E você vai tornar, certamente, atendendo a esse convite de Jesus, esse jugo mais leve. Então nós temos que ter esperança. Por que nós vamos nos fechar as janelas da nossa alma para impedir que o sol da renovação proposto pela vida possa adentrar os nossos corações? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É nessas horas, nesses momentos de absoluta provação, que nós somos convocados, convidados a ter uma postura diferente. Não é possível passar pelo que nós estamos passando e nós não modificarmos o nosso olhar. Nós continuarmos ainda na posição daqueles que exigem e cobram para que as coisas atendam exatamente aquilo que a gente quer. É uma ilusão. É uma ilusão se acreditar proprietário de alguma coisa aqui. É uma ilusão se acreditar dono de alguém ou dono de um bem qualquer. É nessa realidade impermanente que nós temos hoje o convite para erguer a cabeça e olhar para o horizonte que está mais à frente. Olhar adiante. Olhar para os outros corações e poder crescer. Eu lancei há uns meses atrás esse livro chamado Recomeçar. Recomeçar. Aí tinha aqui, mas vendeu tudo, né, Silvia? Vendeu? Tem Recomeçar? Tem ainda Recomeçar? Não, ele disse que acabou. Nós trouxemos hoje 9, foi isso, não, Ana Paula? 9. Esse livro vende muito. Por que ele vende? Porque ele fala sobre recomeços, né? Tudo que é tipo de recomeço. E ele trata muito bem. E eu abri aqui ele ao acaso, e ele tem uma frase e um texto pequeno. E o título dessa mensagem que eu abri, ele não é muito bonito, mas eu vou ler para a gente. A mensagem é sepultura. A frase diz assim: sepultar sonhos é morrer em vida. Acredite em você. Não cale as coisas que são caras ao seu coração. Sua morte começa justamente no instante que sepulta suas crenças e sonhos. Então, se você parar de sonhar, você está se sepultando, ou se sabotando, não é? Ressuscite suas ideias, mantenha sua crença no amor. Não se alige do mundo porque algo não deu certo. Não se abandone, não se perca de si mesmo. Ressuscite, tal como o convite que Jesus fez a Lázaro, não é? Todos ali em expectativa, quando ele se aproxima da sepultura e pede para que movimentassem a pedra, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, olharam para o Cristo incrédulas. Senhor, ele já deve estar cheirando mal. 4 dias sepultado, 6 meses de pandemia, talvez de sepultamento de sonhos, de finanças, de ideias, de relacionamentos,
que foram sepultados. Mas como o Cristo chamou Lázaro para fora, é o que ele faz nessa tarde. Como é seu nome? Natália. Natália, saia para fora. E o seu? Josias? Osias. Saia para fora, Osias. E eu poderia nominar a cada um dos senhores e das senhoras para repetir o convite de Jesus. Saia para fora. Saia para fora do sepulcro das ideias concebidas. Saia para fora do sepulcro do orgulho. Saia para fora do sepulcro das expectativas. Saia para fora das exigências descabidas. Saia para fora da condição de melindrado e ofendido. E uma vez ressuscitando, não é a ressurreição do corpo que teve peso para Lázaro. O que tinha peso para Lázaro e o que deve ter peso para nós hoje é a ressurreição espiritual dos nossos conceitos com relação à vida. A gente tem que sair, porque as ideias envelhecidas adoecem o corpo, promovem psicopatologias, porque diante da elaboração de pensamentos mórbidos e sombrios, o corpo em algum momento vai somatizar. E aí você procura o médico, faz ultrassonografia, ultrassom, faz exame disso, daquilo, o médico não identifica, porque está na alma sepultada. E é preciso ter coragem de sair para fora daqueles pensamentos velhos, das ideias que nos infelicitam. Porque quando você sai para fora, você vai ver o sol da esperança. Quando você sai para fora da maneira como Cristo recebeu Lázaro, ele está hoje aqui, do lado de fora do mausoléu que nós erguemos através do nosso orgulho, das coisas que não edificam, mas que nós valorizamos e fazemos questão de cultivar. Enfermidades da alma, enfermidade do espírito, que nós somos convidados hoje a sair para fora, a ter esperança, a trilhar um novo caminho. É esse o convite da doutrina espírita, é esse o convite do Uniluz, que a gente saia para fora. E quando Lázaro sai, todos ficam impressionados, como é que ele, que estava morto, na verdade não estava, ele poderia estar experimentando um processo cataléptico ou um processo letárgico. Mas ninguém, na época, tinha ciência desse conhecimento, só Jesus, que sabia que ele não estava morto. E nós estávamos num processo letárgico, ou cataléptico, promovido pela ansiedade. Não tínhamos futuro, não tínhamos passado, não tínhamos nem presente. Porque futuro é algo imponderável. Passado passou. Então a gente não vive o presente, porque a gente está angustiado. Almoça pensando na janta. Vai jantar pensando no café da manhã. E se perguntar, você comeu o que mesmo hoje no café da manhã? Não sei. O que você almoçou? Não lembro. Qual a camisa que o seu filho estava hoje de manhã, quando você passou por ele? Então a gente vive em dimensões diferentes. O corpo está aqui e a cabeça está se atropelando para tudo que é lado. E aí a gente vive esses processos angustiosos. E quando Lázaro sai para fora da sepultura, todo enfeixado, né, com aquelas faixas, ele sai e as irmãs caem em pranto, as pessoas ficam impressionadas, né? O Jesus olha e comenta: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o. Tirem aquelas faixas que envolviam o corpo.
Então a gente precisa, quando levantar da cadeira aqui, pessoal, eu não sei se é porque eu escrevo, que a minha imaginação é um pouco fora do tempo, que eu estou vendo um monte de faixinha do lado de cada cadeira aí. Pessoal, não fumo, não bebo e não cheiro, tá certo? Então do lado dela tem as faixas ali, do lado de cada um, do lado da cadeira ficam as faixas. Se você quiser, né? Para hoje, não é amanhã não, hoje, você dá uma arejada nos pensamentos, rever alguns conceitos, mudar o olhar. É importante que a gente mude o olhar para a vida. Principalmente das coisas que a gente não consegue modificar, né? A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Eu falei para a Ana Paula, enquanto a gente vinha para cá, não sei se vai ser minha última palestra, porque eu estava, não é verdade, pensando em parar, mas vindo aqui como necessitado, porque eu sou necessitado. Vindo aqui como necessitado, eu pude perceber que se Deus me permitiu estar aqui na frente, como tratamento para mim, porque eu não vim aqui tratar dos senhores e das senhoras, eu só vim reproduzir a mensagem que não é minha e não me pertence. Eu percebi, falando aqui durante esse tempo, o quanto eu ainda preciso me tratar. E pensando nisso, é melhor continuar falando, né? Do que ficar em casa pensando bobagem. Mesmo que seja só aqui no Uniluz, que eu não pretendo ter a vida que eu tinha antes, mas é importante continuar falando. No livro Fonte Viva, existe uma mensagem muito bonita, que eu convido os senhores e as senhoras a lerem. É a mensagem de número 94, que se chama Capacete, não se preocupe não, viu? É ectoplasma que está saindo aqui. Uma mensagem chamada Capacete da Esperança. Eu vim falar sobre o Cristo Consolador, né? E sobre a impermanência da vida. E nunca nós precisamos tanto de esperança. Mas a esperança é como um sol que tem que brotar dentro da tua alma. A esperança é assim. Porque quando a esperança nasce, na intimidade do teu coração, todo o teu ser se ilumina. Você resplandece. Existe um sol para as nossas vidas, que foi aquele que nos convidou a ir ao encontro dele, porque o jugo é suave e nós experimentaremos alívio. Esse sol é o que tem estreita conexão com o sol que você tem dentro de você. Não existe ninguém aqui melhor do que ninguém. Todos são filhos amados e queridos de Deus. Pensa nisso. Na hora em que o desespero ameaçar invadir, que a esperança te faltar, não se esqueça que você é o maior investimento de Deus na terra. É teu Pai. É com quem você tem que ter intimidade. É onde você tem que buscar forças. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 94, Capacete da Esperança, é o nome da mensagem, diz assim, na frase introdutória do Novo Testamento, uma frase de Paulo, Paulo traz para a gente a seguinte reflexão, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, quando ele diz, tende por capacete a esperança na salvação. E Emmanuel diz assim, o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado
a vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória no bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Quantas vezes você já não foi assediado pelo desânimo? Hoje eu não vou, hoje eu não quero, né? E essas forças, elas vêm muitas vezes através da própria família, das pessoas mais próximas, né? A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem. Ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardará a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza, no jardim cheio de ramos comuns e nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Serenidade não significa ócio, não é atitude inoperante, porque a própria serenidade, quando a gente busca ela, e serenidade é uma construção interior, ela é também um sentimento impermanente, uma conquista que vai se desenvolvendo a partir dos nossos esforços. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, ele fala de capacete. Capacete, porém, é a indumentária de luta, esforço, defensiva, né? De proteção. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho altivo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Quando qualquer situação aflitiva visitar os teus pensamentos, quiser roubar o teu bom ânimo, te levando o medo, a insegurança, usa o capacete da esperança. Procura boas leituras, filtra aquilo que chega nos teus ouvidos e não permita que o pessimismo se instale no teu coração, porque cada um de nós é convidado, né, na usança desse capacete, a permanecer no bom combate, em casa, no trabalho, aonde quer que estejamos, porque o Cristo conta conosco. Não desanimemos, tenhamos esperança, mas tenhamos também a clareza de que não é para deixar para amanhã, porque a vida é impermanente. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor.
É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rígia bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor. Quem aqui, nesta tarde, não conhece a dor? É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus, somente é o seu autor, e o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta ensinando, o indígena catequizando, o eterno aprendiz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a aventura que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito. Marchai. Castro Alves, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Marchemos. Marchemos com o capacete da esperança, revestindo a nossa mente de fé, de esforço, permeando os nossos dias de trabalho, para que não sejamos colhidos pelo tsunami do desespero, da desesperança, daqueles que estão privados do tesouro da fé e que não têm no Evangelho o arrimo que lhes garanta a sustentação para a travessia de uma prova como essa que vivemos. Nós agradecemos a todos. Fica o poema como a prece final. O passe é coletivo. Todos nós fomos beneficiados aqui essa tarde. Peço a Deus que dê uma boa semana a cada um dos senhores e das senhoras. Na próxima semana, o Uniluz estará novamente com essa atividade, com outro companheiro ou companheira, cumprindo com as orientações de prevenção, de segurança, estacionamento na rua, usar o banheiro só em último caso, cada um com a sua máscara, né? Deixa eu pegar a minha para colocar. Cada um com a sua máscara. E sigamos em frente. A vida é impermanente.
mas o amor permanece. Muita paz.